presença de vocês e dando continuidade às atividades programadas para esse início do nosso ciclo de conferência de História e Historiografia. A gente está recebendo essa semana aqui no PPGH o professor Fernando Catroga, que fará hoje a sua segunda conferência, cujo título é Cultura Histórica e Historiografia. Nós agradecemos mais uma vez a presença do professor Fernando, a sua disponibilidade em se deslocar nesse período festivo e de férias europeias aqui para o Brasil, para poder dar início a essa atividade que terá continuidade depois do segundo semestre do nosso programa. Eu vou passar imediatamente a palavra para o professor Fernando, agradecendo mais uma vez a oportunidade de receber. Muito boa tarde. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar e continuar a desenvolver algumas ideias na sequência daquelas que ontem, com um cariz introdutório e panóptico, eu quis aqui lançar. Também dizer que vou descer a temas um pouco mais concretos, que pressupõem algumas ideias que expus ontem. De qualquer modo, não pretendo entrar em análises muito específicas, tanto mais que acho que a utilidade didática deste tipo de intervenção está na orientação mais globalizadora e sintética, de maneira a que possa fornecer quadros gerais sobre os temas que sejam mais instigantes à luz dos objetivos concretos e das especialidades que todos nós temos. Portanto, não se trata de seminários no sentido restrito do termo, falaram em conferências e daí eu ter optado por este estilo. Portanto, como tema que se insere de facto no tema geral, o historiador e a polis, para hoje eu escolhi o tema que já foi anunciado sobre cultura histórica e historiografia. Eu ontem aqui e ali fiz algumas referências a pontes em relação a este tema. Uma delas, lembro-me, foi sintetizada numa frase, já na parte final, quando eu disse que, infelizmente, do ponto de vista profissional, o historiador hoje não tem um monopólio da retrospectiva. Por mais paradoxal que possa parecer, numa sociedade, enfim, cujos paradigmas hegemónicos aparentemente parecia que a sua pretensão de se cientificar e de impor uma civilização científico-técnica e acentuando muito a ideia de modernidade que vai dar moda, a ideia do novo, parecia que ela não estava fadada a simultaneamente ter desenvolvido, estou-me a referir à cultura ocidental e particularmente europeia, aquilo que podemos chamar a maior obsessão face a uma necessidade de enquadrar no espaço e no tempo a aventura do homem, seja nas grandes metanarrativas sobre a humanidade, seja nas autobiografias e biografias a uma escala mais micro, seja, obviamente, a dar vida um pouco antropomórfica e discutível do ponto de vista epistemológico àquilo que podemos chamar sujeitos coletivos, sejam grupos, sejam essencialmente aquele que vai ser um grande protagonista
desses sujeitos coletivos da história da humanidade, como uma espécie de sua faceta concreta em relação à dimensão cosmopolita que o conceito de humanidade desde o século XVIII assumiu, que é a nação, o Estado-nação. Ora, nenhum destes sujeitos coletivos se repensa sobre o seu lugar no mundo sem simultaneamente convocar aquilo que é chamar uma diacronia legitimadora. Daí que se a modernidade é o período das filosofias racionalistas de caráter empirista ou de caráter de racionalismo crítico, de uma razão que é postulada como razão universal. E que, simultaneamente, há a pretensão europeia, mesmo que mediada por uma visão eurocêntrica, de proclamar a universalidade e de a tornar, aliás, numa linha que já vinha da episteme grega, segundo a qual só há conhecimento do geral, do conhecimento universal. Se, por outro lado, o paradigma científico, particularmente físico-matemático, ou melhor, da matematicização dos fenómenos naturais, parece que pressupõe esta ideia de uma universalidade transversal, pelo menos ao tempo e às condicionalidades históricas. A verdade é que, simultaneamente, esse mesmo pensamento da modernidade, talvez das modernidades, para pensar ou para se afirmar isso, ele teve que criar um contencioso permanente que então hoje se mantém com as mediações particulares nas várias escalas, o que faz com que não só se instale do ponto de vista estático a necessidade de uma correlação entre os particulares e o geral, como simultaneamente esta pretensão de racionalização, que aparentemente é não histórica ou é ahistórica, ela vai necessitar da história, mesmo quando ainda não era a história das ciências, ela vai necessitar da história para, no fundo, legitimar o definitivo advento de algo que podemos chamar um fim da história, mesmo que anunciado para nenhures, ou mesmo que só anunciado como estando ainda nas suas primícias. Isto é, se o paradigma das ciências da natureza se afirma, nós não podemos esquecer que ele vai se afirmando com a grande época das filosofias do devir, como eu sublinhei na última aula, que vai dar origem a um género chamado filosofia da história, ou as teorias modernas da história, que não se confundem com as teologias, porque já pretendem também elas próprias serem produtos dessa racionalidade, mesmo que tenham que afirmar a necessidade da razão se historicizar, para que finalmente, geralmente no presente tido como qualitativamente superior em relação ao passado, a própria razão saber de si. Hegel é o grande exemplo disso, quando o ser passa de ser em si a ser por si e para si. Não vou narrar as várias versões disto, mas queria sublinhar a coexistência e a coabitação e a dimensão intrínseca, aliás, que vai desaguar nos projetos das ciências sociais. Todos os projetos de cientificação das ciências sociais, mesmo quando para nós hoje sejam protocientíficos ou ainda filosofias travestidas pelo grande prestígio que o paradigma das ciências da natureza tinha conquistado. O exemplo típico são os vários projetos daquilo que Augusto Comte vai chamar a sociologia. E a sociologia, se procura ser uma estática, ela pressupõe uma dinâmica e ela pressupõe, no fundo, uma teoria da história assente na lei dos três estados. Ora, a lei dos três estados não é mais do que uma visão ordenadora do percurso histórico. Portanto, este acasalamento entre a historicidade e aquilo que aparentemente não é histórico,
ou que é dito que foi histórico, mas vai-se entrar a partir daí da plena racionalização de fenómenos particulares ou dos fenómenos gerais, vai-se entrar na fase definitiva do conhecimento, o que vai conduzir à ideia que, afinal, também há uma espécie de fim da história da racionalização do mundo, é uma das razões ligadas, obviamente, a condicionantes económico-sociais, porque a vida económico-social se acelera. E, portanto, isso vai se refletir nas experiências do tempo, das quais as revoluções são simultaneamente efeitos e causas desta opção, não só para o enquadramento diacrónico, mas também o tal otimismo epistémico que acredita, é um horizonte de crença, acredita de que, segundo a qual, acredita neste postulado, segundo o qual, se a razão é um produto lógico, mesmo quando se recorria ainda a fundamentos de caráter deísta, como no pensamento iluminista, o Deus judaico-cristão, afinal já o Logos não é só palavra, também é a razão, e portanto um Deus criador do mundo só pode criar racionalmente o mundo. E mesmo que esse Deus tenha que prescindir, ou o modo como ele é definido, tenha que prescindir daquelas características milagreiras do providencialismo tradicional, e para ser, no fundo, um Deus geómetra, ou o supremo arquiteto do universo, como as maçonarias irão depois consagrar e ritualizar. E, portanto, se há uma razão na natureza, também há uma razão na história, e quando Hegel vem dizer que todo o real é racional e todo o racional é real, também vem dizer que é o ser, devido precisamente à evolução histórica, e os evolucionismos, enfim, no século XVIII, já são pré-anunciados, e depois Lamarck, e particularmente o advento das novas teorias que vão pôr em causa o criacionismo tradicional, vem, de facto, afirmar que o ente que tem aquela capacidade mais bem distribuída no mundo, segundo Descartes, que é a razão, a razão do homem pode compreender a razão que está implícita nos fenómenos da natureza e nos fenómenos da história. Portanto, o processo de racionalização não conduziu à morte da historicidade, bem pelo contrário. O conceito de historicidade é de Hegel e, portanto, nós podemos dizer que a cultura europeia, dos finais do século XVIII, não há grandes, mesmo Kant, com as suas teorias da razão teórica, da razão prática, escreveu aquilo que podemos chamar os primeiros grandes ensaios de filosofia da história. Ideias para a história do ponto de vista cosmopolita, isto é, do ponto de vista de que é o olhar do universal que pode compreender o concreto. Bem, depois desta introdução, que me levaria para outros caminhos, eu vou descer ao plano concreto e para dizer que tudo isto ligado a necessidades político-sociais, seja de desestruturação das sociedades de antigo regime, seja de fundação de novas formas de organização da sociedade política, já secularizadas e imanenticizadas e que vão ter nas teorias do contrato social, nas suas várias expressões pessimistas, Hobbes, ou otimistas, Rousseau, a sua expressão, que vão ter nos processos de constitucionalização da ordem política moderna, que é inerente a todos os processos de revolução, que vai sacralizar a ideia de Constituição, sobretudo na tradição da matriz francesa, portanto, a enfatização desta entidade chamada sujeito, o sujeito visto não só como indivíduo, mas como um sujeito, o sujeito de todos os sujeitos. E é por analogia que se fala em sujeitos coletivos a partir da experiência intuitiva que cada eu, a ideia do eu, do cogito, ou do je, em Descartes, tem como matriz de todas as outras formas metafóricas se designar sobretudo os conceitos sociais e que vão ser antropomorfizados.
Portanto, esta mutação, também socioeconómica, vai colocar o problema da memória, ou das memórias, da escrita sobre as memórias e, portanto, da escrita da história. Estes historicismos são, de facto, tanto estão ligados à legitimação dos processos, chamemos assim, revolucionários, como, simultaneamente, outros tipos de historicismo, seja restauracionista ou de caráter conservador, estão ligados às formas de legitimação da desnecessidade das revoluções. Eu queria aqui dizer que foi a hegemonia crescente, sobretudo a partir dos finais do século XVIII, da nova ideia de revolução, que, no fundo, a experiência histórica concreta de uma experiência do tempo, crente de que a ideia de futuro é que deve sobredeterminar a ideia do presente e a ideia do passado, através da erupção do novo, são estes movimentos que criam os contra-revolucionários. Isto é, não são os contra-revolucionários que criam as revoluções nos momentos inaugurais. Basta ver o pensamento francês e perceber que Baruel, de Bonald, Joseph de Maistre, isto é, os mestres da contra-revolução depois do século XIX, eles são reativos, quer em relação à experiência histórica concreta, quer depois no que diz respeito às suas formas de pensamento. Portanto, quando eu aqui utilizo historicismo, não estou a referir a uma corrente do pensamento alemão onde o termo também é pertinente. Estou-me aqui a referir a esta atitude que é compartilhada, que é plural, que tem usos muitas vezes antagónicos, mas em relação aos quais aumenta a necessidade de fazer retrospectivas, tendo em vista captar um sentido que legitime o sentido que se quer dar ao presente e ao próprio futuro, seja de caráter progressista, seja de caráter conservador, agora, no que diz respeito às suas aplicações políticas, seja no caráter restauracionista. Ora, e isto ajuda-nos a definir o conceito de cultura histórica. Há todo um conjunto de historiadores que simultaneamente se dedicam à teoria da história e à história da historiografia, enfim, que até mesmo em termos de organização têm projetos comuns, e tiveram, e encontraram neste conceito não uma pretensão de demarcar um campo completamente estanque com métodos e objetos próprios, mas para, de certo modo, ajudar-nos a ter um olhar que possibilite fazer simultaneamente marcações e pontes com os outros domínios. Então, o que é que eu quero dizer quando falo em cultura histórica? Exprime, é um conceito, um sintagma, que exprime uma maneira de pensar e compreender a relação efetiva e afetiva que um grupo humano mantém com o passado. Trata-se de uma categoria de estudo que, de uma maneira construída, de qualquer modo, procura ser mais abrangente do que o campo específico da historiografia, já que não circunscreve unicamente a análise da literatura histórica académica, ou a historiografia tout court, ou a historiografia tal como os cânones a foram construindo paulatinamente e de uma maneira acelerada desde o século XVIII e do século XIX. A perspectiva da cultura histórica propõe rastrear todos os estratos e processos da consciência histórica, prestando atenção também aos agentes que a criam, portanto, aos produtores de retrospectivas, aos meios
que veiculam essas retrospectivas, que não são exclusivamente a escrita, aos meios pelos quais estas retrospectivas são difundidas, às representações que divulga e à recepção criativa ou não que as recebe por parte, obviamente, dos auditórios ou dos destinatários deste tipo de representação. Se o homem é um animal histórico, podemos dizer tudo o que o homem faz é passível de ser historiado, e ao ser historiado, ele faz parte da cultura histórica, sem ser exclusivamente a historiografia. Como eu há pouco disse, isto encerra, enfim, alguns perigos para, seja do ponto de vista da própria instituição universitária, qual é o lugar da história e os seus limites e o seu intercâmbio com outros domínios, seja depois no modo como se vão construindo representações do passado, muitas vezes credibilizadas essencialmente pela fé que é dada ao próprio veículo. Isto é verdadeiro porque eu ouvi na televisão, por exemplo, o senso popular é muito claro, e que depois tende a subalternizar e a tornar muito difícil a intervenção racional ou crítica que, quanto a mim, é apanágio do cânon moderno da historiografia. Mas, em relação ao qual os historiadores não podem estar alheios. E, quanto a mim, uma boa maneira de de participar num diálogo que não se pode evitar, é transformar tudo isto em objeto historiográfico. E, portanto, ao se colocar tudo isto em objeto historiográfico, o historiador está não só a alargar o seu campo de investigação, como está também a tentar fornecer a mediação crítica que, no fundo, é apanágio da construção do seu próprio cânon historiográfico. Diria mais que hoje a produção da memória histórica tem muito mais a ver com esta cultura histórica, no sentido amplo do termo, do que propriamente pela influência paidética que os historiadores conseguem ter na era da massificação da informação e na era enquanto ao veículo das representações estão para além da escrita, que ainda é o veículo por excelência que os historiadores utilizam. E talvez seja aqui importante, é porque depois irei falar nisso, eu também esclarecer o que é que entendo por memória quando vou fazer a articulação entre cultura histórica e a produção, reprodução de memórias históricas. A sociologia, sobretudo de matriz francesa, da escola de Durkheim, que tem em Halbach, teve o seu grande inovador no que diz respeito à conceptualização da ideia de memória à volta do polémico conceito de memória coletiva. Portanto, teve aí a sua melhor expressão. É algo que, enfim, continua a ser debatido, tanto mais que o conceito de memória é um conceito transversal às várias ciências sociais e não só, mesmo às ciências biológicas e de outro tipo. Aliás, o conceito de memória é a prova que não existe ciências da natureza e ciências do homem, porque todas as ciências são do homem porque só o homem produz ciência. Quando os computadores começarem a fazer ciência, eu estou aberto à revisão desta minha ideia. E por outro lado, mesmo quando aparentemente é o homem ou algo que tem a ver com o homem, esse objeto teórico é passível de vários olhares. E mais a mais, há sempre o problema da função social do conhecimento, e parece-me que a função social do conhecimento implica sempre a chamada responsabilidade ética do próprio conhecimento e do seu destino. Logo, o conceito de ciência do homem acaba por ser abrangente.
Mas, simplificando, diria que nós e não só, utilizamos mais do que a memória que interessa ao psicanalista, a memória mais subjetiva, que aliás é a única memória, é a memória subjetiva. Porque há bocado, quando eu falei que os conceitos sociais vão ser antropomorfizados, numa velha linha que já vem da antiguidade clássica, que para se compreender o coletivo nós não temos outra saída senão recorrermos à analogia com o nosso próprio corpo ou com aquilo que somos nós. E, por exemplo, quando vemos até historiadores e sociólogos, filósofos, falarem em memória coletiva ou afirmarem, por exemplo, algo como isto, as sociedades recordam, as sociedades já não têm memória, eu próprio caio nesse tipo de expressão. É evidente que só por metonímia é que nós podemos aceitar esta decisão, porque quando morrer um homem numa determinada sociedade, ela fica amnésica. As sociedades só recordam enquanto existirem indivíduos que no seio dela se recordam a si mesmos e recordam a sua dimensão social, que vai criando a sua própria memória. Como dizia Paul Ricoeur, a memória é sempre de mediação subjetiva, sem ser uma mediação egóide, porque nós recordamos-nos sempre recordando outros e recordando-nos como outros, nem que seja o nosso próprio passado. A memória é sempre uma relação de alteridade e, portanto, isto não é pôr em causa a dimensão social e coletiva da memória, é chamar a atenção para a reificação dos conceitos e não estarmos atentos a esta projeção analógica que muitos destes conceitos utilizados nas ciências sociais provocam. Portanto, não vou aqui discutir isso, vou dá-los como adquirido, sempre dizendo que pode-se falar numa memória social, numa memória coletiva, numa memória histórica, numa memória nacional, sabendo sempre que quem em última análise recorda são os indivíduos e a análise psicofisiológica da memória e até psicanalítica da memória não deixa de ser importante para nós percebermos também as dimensões sociais deste fenómeno. A memória social é algo que é espontaneamente produzido pelo viver social. A memória coletiva, podemos dizer que já reparte dessa dimensão social, isto é, toda a memória coletiva é uma memória social, mas ela já está ligada a formas de socialidade mais concretas, chamemos-lhe assim. Como seja a memória familiar, a memória de classe e outras. A memória histórica implica já uma relação inevitável com o tempo, sobretudo com o passado. E que, com a complexização das sociedades, depois com as tais próteses da memória, com os processos educativos e formativos, nós podemos dizer que essa memória vai perdendo em espontaneidade aquilo que ganha em produtividade e, entre aspas, em invenção. Para chegar à nossa época, onde de facto nós podemos comprovar de uma maneira mais alargada algo que é típico da metamemória e que simultaneamente acaba por estar relacionado com a memória coletiva e influenciar a memória social, que é aquilo que podemos chamar a criação de metamemórias. Isto é, há uma metamemória quando há um desejo consciente, já não tanto só do produto da inconsciência ou do produto do atávico, ou diríamos nós hoje do ADN, mas há um propósito de se convocar recordações, como nós próprios subjetivamente fazemos quando queremos dizer assim, vou tentar lembrar-me disso, ou tentar-me lembrar-me disso, eu estou jamais a fazer uma metamemória do que diferente, dizendo, olha, de repente lembrei-me disto, não sei porquê. Portanto, esta necessidade de criar metamemórias que nós utilizamos na nossa vida biográfica, as sociedades criaram-nas de vários tipos,
A monumentalidade está ligada a isso, a escrita da história, a historiografia e todo um conjunto de práticas memoriais que, em última análise, elas visam dar representações sobre o tempo, reavivá-las através de práticas que são, no fundo, ritos, mesmo que esse rito seja o rito da leitura, ou um rito de uma visualização, ou um rito cívico com participado em termos de comunhão. Portanto, acho que a cultura histórica tem muito a ver com estas metamemórias, independentemente dos seus registros. E, claro, incluindo a história. Ontem procurei aqui de sublinhar que a história é uma arte da memória, é uma metamemória. E ela será crescentemente uma metamemória na qual, enfim, os condicionantes credibilizadores do conhecimento, desde a metafísica, a teologia, até aqueles que a modernidade vai construindo, se vão acentuando para chegarmos, finais do século XVIII, princípio do século XIX, àquilo que podemos chamar uma historiografia que aparentemente parece que está nos antípodas do historicismo na acessão que eu defini. Portanto, grandes representações, grandes metanarrativas de caráter teleológico, isto é, finalista, que convocam uma racionalidade, mas que é mais uma fé na razão do que uma capacidade demonstrativa acerca da verdade em nome da qual, em última análise, falam. Nem que seja que essa verdade, o seu critério é a praxis, e, portanto, temos que esperar pelo futuro para saber se é verdadeiro aquilo que já hoje acreditamos como fosse verdadeiro. Ora, a historiografia vai nascer também contra isto. Podemos dizer que um dos grandes inimigos de todos os teóricos da historiografia que quiseram dar-lhe uma maior autonomia epistémica, seja aqueles que, de qualquer modo, ainda sonhavam na possibilidade, dentro de certos limites, aplicar os métodos das ciências da natureza, seja aqueles que, numa linha mais hermenêutica, vão defender uma especificidade metodológica, o chamado método comprehensivista, que teve, sobretudo, no pensamento alemão, Droysen, que eu ouvi falar hoje em Droysen, no pensamento alemão, a sua grande pátria, a sua grande pátria, todos tinham, muitas vezes com algumas incompreensões, como principal adversário no seu terreno e na afirmação desta autonomia epistémica da historiografia, agora estou a falar da historiografia, como arte da memória, assente em termos modernos naquilo que podemos chamar um método hipotético, racional e crítico, não é? Com capacidade de provar e de demonstrar, mesmo que não tenha a possibilidade de experimentar segundo o paradigma clássico do método das ciências da natureza. Mas, uma tendência ou outra, os seus grandes adversários eram não só as teologias da história, mas, fundamentalmente, as versões secularizadas dessas teorias da história, agora humanizadas, ao serviço de uma antropologia de centração forte e de caráter prospectivo na sua linha que vai ser hegemónica e depois provocando as reações conservadoras ou contra-revolucionárias. Talvez não vou ter tempo para detalhar, já falei em Mabion e noutros, enfim, talvez no chamado método histórico-filológico, numa atitude, enfim, de hermenêutica, sem dúvida, mas de crítica e de comparação, tendo em vista reconstruir, pelo menos um ponto de partida passível de certificar-se uma determinada investigação. Bem, e depois como é que, de uma maneira mais sistémica, esta linha se vai desenvolver
na Alemanha, na França, em Portugal, na Itália, na França, com Thierry Guizot, etc., etc. Ora, todos tinham, como estava a dizer, como inimigo principal as filosofias teleológicas da história. Aliás, exemplarmente, a história da historiografia costuma sublinhar, no modo, o ódio de estimação que Ranke tinha por Hegel. Até porque eles foram companheiros na Universidade de Humboldt, criada em Berlim em 1810, enfim, com um propósito muito claro de dar um saber racional e crítico, que vai ser a universidade de vanguarda no século XIX, onde o princípio da investigação, quer nas chamadas ciências exatas, quer na própria história. Ranke é convidado para ir para Berlim, precisamente para institucionalizar a investigação historiográfica. Aliás, respeitando assim a própria nomenclatura do nosso saber, que é histórias do velho Heródoto. E como eu ontem disse, histórias significa, no velho grego, investigações. E, portanto, às vezes, ainda há pouco tempo em Lisboa, estive num areópago da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é dominado pelos engenheiros informáticos, etc., precisamente lembrando-nos que nós estávamos ali num centro e que tínhamos o pleno direito de reivindicar estatuto igual de investigadores, até porque ele está colado ao nosso próprio nome. Portanto, esta coexistência de Hegel e de Ranke é muito clara, porque a historiografia afirma-se essencialmente por uma investigação do particular, a partir de traços e de documentos, tendo em vista chegar a ilações de caráter explicativo ou compreensivo, ou explicações ou compreensivas, não é? Porque vai ser o dilema depois que se coloca, em nome da verdade. E investigações, claro, do passado. Também é conhecido que esta geração, no caso alemão, Savigny, Niebuhr, Ranke vão ser os principais protagonistas, ela está ao serviço de uma função social, porque o tema dessas conferências é o historiador e a polis. Isto é, ela está, no fundo, ao serviço daquilo para chamar uma preocupação arqueológica, muito típica do pensamento romântico, mas sem romantismos do ponto de vista metodológico, muitas vezes isso é confundido. Isto é preciso ir às origens. É preciso... Para quê? Para se encontrar uma cultura popular, a sensibilidade etnológica, no sentido moderno, vai nascer aí. É preciso ir aos arquivos, é preciso ir à Arqué, ir aos arquivos, fazer a crítica interna e externa, que Mabillon já tinha ensinado algumas regras, para ter uma base sólida para se fazer história com documentos. O que não quer dizer que estes historiadores, ao contrário da versão, quanto a mim, muito exagerada da escola de Zanal, só reduziam a história ou só acreditavam que a história era sempre a história dos documentos. Julgo que não é bem assim lendo as suas obras. E talvez o exemplo típico da afirmação da dignidade do historiador como investigador e da utilidade social de um saber que desta vez tinha que assentar naquilo que se acreditava que era uma verdade certificada, isto é, a verdade era a condição fundamental para se fazer trabalho patriótico e não a mentira ou não a projeção meramente ideológica. É algo que está aqui no cerne da afirmação desta nova história e que nós encontramos, por exemplo,
nos grandes historiadores alemães, que vão ser depois, vão criar um complexo de inferioridade em relação aos franceses. A cultura francesa, depois da afirmação da filosofia, da ciência e da história alemã, começou a sofrer aquilo que um historiador da cultura no século XX chamou o complexo alemão da cultura francesa. É um ponto tal que era mais por imitação daquilo que faziam os alemães, na sua tradição analítica, na sua documentária indiscutível, mesmo com uma paciência de muitas horas de análise muitos anos de análise para uma hora de síntese. Quando Fustel de Coulanges diz isto, ele está pura e simplesmente com os olhos postos nas grandes escolas históricas alemãs, que tinham sido consolidadas de facto a partir da Universidade de Berlim. Para dizer que a época, que é tida como a época dos cientismos, dos cientificismos, é a época da afirmação do historiador como um profissional, do reconhecimento por parte do Estado-nação da função social útil e patriótica de se conhecer a verdade sobre o passado e, sobretudo, também do historiador como intelectual. Eu julgo que é o momento em que o historiador entra por direito próprio naquilo que podemos chamar a República das Letras, que desde o século XVIII ganhou uma estrutura como uma espécie de uma reserva de pensamento livre em regimes ainda absolutistas, através do exercício da crítica, pudesse iluminar, porque o projeto é iluminista, e combater as forças do obscurantismo. E era a República das Letras, por vocação, tinha uma dimensão simultaneamente regional e cosmopolita. O seu ideal era ser cosmopolita. Nas produções, um marco decisivo é a Monumenta Germânia Histórica. Vejam, é um projeto pensado em 1814 por Savigny. Invasões napoleónicas. E por Stein. O seu primeiro volume saiu em 1826, já dirigido por Pertz, outro grande historiador alemão. E o lema da Monumenta Germânia Histórica era este: Sanctus amor patria dat animum, movido pelo santo amor da pátria. E aqui definiu-se um modelo para esta historiografia, da qual a historiografia positivista francesa é, eu não digo um epifenómeno, porque há lá grandes historiadores, mas é a tradução francesa, muitas vezes contra Michelet, e injustamente tratado, desta linha. Mesmo no caso português, o nosso maior historiador moderno, que foi Alexandre Herculano, 1810-1877, amigo do Van Hagen, por exemplo, vai escrever uma história de Portugal, primeiro volume em 1849, mas também vai dirigir a Portugal e a Monumenta Histórica, que todos os medievalistas bem conhecem nas suas divisões internas, e que tem uma pequena introdução, não assinada, mas obviamente que é do coordenador, e que não por acaso tem esta divisa: movido pelo amor da pátria. Portanto, estamos aqui perante o projeto da história mais positivista, entre aspas, mais metódica, com uma pretensão de objetividade, ainda quase numa fase meramente documental, e simultaneamente eles achavam que com isso faziam um trabalho patriótico. Não faziam um trabalho nacionalista, porque eu não vou aqui ter tempo para discutir o conceito de pátria e o conceito de nação e o conceito de nacionalismo, mas queria assinalar isto. E tinham a consciência de que o sentimento patriótico não se poderia confundir com o patriotismo. O próprio Herculano dizia: o patriotismo pode inspirar a poesia, pode aviventar o estilo, mas é péssimo conselheiro do historiador. Quantas vezes, levado de taumaturgia, ele vê os factos através do prisma das preocupações nacionais e nem sequer suspeita
que o mundo se rirá, não só dele, o que pouco importara, mas também da credulidade e ignorância do seu país, o qual desonrou, querendo exaltá-lo. Portanto, este é o dilema da escrita da história no período da hegemonia dos vários historicismos e numa época em que aquilo que nós definimos como cultura histórica atinge, de facto, dimensões não só abrangentes, mas com expressões de caráter, quanto a mim, expressões novas. Em primeiro lugar, o Estado-nação precisava se refundar e criar a narração que se auto-justificasse. Porque as histórias nacionais praticamente eram inexistentes, ou eram precárias, ou confundiam-se com a história, no caso da Europa, das famílias reinantes. Os cronistas eram cronistas da casa reinante. Ou então eram livros de linhagem, ou era a história das grandes famílias. E, portanto, quando o Herculano em Portugal diz não, é preciso fazer a história do povo português e não já a história das grandes famílias, ele estava, de certo modo, a dizer algo que, não obstante alguns momentos precursores, é transversal à historiografia europeia do século XIX. Thierry e Guizot, em França, começam essa obra, e, fundamentalmente, Michelet, que faz a sua grande obra, a história da França, e faz a sua grande obra, vista na sua perspectiva, desse momento religioso ou profano que para ele foi a Revolução Francesa. Claro que a Alemanha estava a querer afirmar-se como nação cultural para ter um substrato para se poder construir como nação política. E o papel dos intelectuais, desde os filósofos, Herder ou Fichte, discurso à nação alemã, precisamente na conjuntura da formação da Universidade de Berlim, ou o trabalho dos historiadores ou dos etnólogos reinventando os mitos, as lendas, etc., reforçando o uso da língua própria, são, de facto, características com maior ou menor escala. Nós encontramos nos projetos que queriam fundar um novo Estado-nação, o caso da Itália, o caso da Alemanha, ou no caso português, por exemplo, queriam refundar uma nova ideia de nação, não assente numa visão patrimonial e de fidelidades intersubjetivas, mas assente no princípio da soberania nacional, imanente, que pautua a ideia moderna de revolução. E, portanto, era necessário, no fundo, reler o próprio passado à luz, enfim, destas exigências que as transformações estavam a provocar. Por outro lado, mesmo que se falasse em nome da nação, todos os poderes políticos, mesmo quando a nação ainda não existia, eles pressupuseram que ela já existia, sabendo que precisavam de um Estado pedagogo que educasse, socializasse, nacionalizasse as consciências para definitivamente ir construindo a nação. Isto é, daí a importância do sistema público de ensino, do sistema de educação e o destino mais imediato, como nunca aconteceu em nenhuma época, até porque caminhávamos para uma sociedade de massas e uma sociedade de indivíduos cidadão, em que assente numa ideia de contrato e o contrato pode atomizar e pode fragmentar. E era necessário completar a ideia de uma sociedade, chamemos assim, político-cívica, com uma nova ideia de sociedade comunitária. Nem que este comunitarismo viesse ajusante da ação do processo de socialização e de nacionalização das consciências. E a entrada da história investigada em história ensinada é também um fenómeno do século XIX. A história começa a ser ensinada às crianças, seja ao nível mais elementar, seja ao nível do ensino secundário,
seja ao nível da aprendizagem da própria língua, onde a história, através dos exemplos, dos extratos dos grandes escritores ou dos grandes feitos, ela acaba por ser convocada para, no fundo, se reformular uma nova consciência histórica e que no século XIX começa a ser cada vez mais uma consciência nacional. Falar em consciência nacional para épocas mais recuadas, eu acho que é um pouco um anacronismo. É preciso ter a consciência de que as nações são um processo histórico e o conceito mais abrangente de nação não é uma construção da Revolução Francesa como Hobsbawm e outros dizem, porque o Hobsbawm também precipitou-se nas suas teses sobre a formação da nação, mesmo em relação ao caso britânico, mas cada experiência histórica tem a sua temporalidade, mas pelo menos desde os finais só a partir dos finais da Idade Média, em certas sociedades, noutras mais tarde, e noutras ainda, sobretudo nos processos de construção das independências, é óbvio, mesmo quando se pressupunha a existência de uma nação, uma pré-nação cultural, havia a consciência que era o Estado que tinha que construir a nação. E, portanto, a historiografia passa a ser também utilizada passa a ser manualizada ou ser utilizada para transformar as consciências. Mesmo muitas vezes contra a vontade do historiador e investigador. Há exemplos em que o historiador e investigador, eu citei na última sessão Lavice, que é o exemplo mais clássico, mas a grande parte resistia a essa banalização e a infantilização da história investigada, transformada numa narrativa que, em última análise, visa dar coerência a um percurso do tal sujeito coletivo, neste caso a nação. Muitos historiadores não aderiram a isso, mas por vontade própria ou independentemente dela, muitas das suas achegas que vinham da investigação vão ser paulatinamente incorporadas na história ensinada, embora sabendo nós que entre uma renovação historiográfica que ocorre nos centros de investigação e a sua chegada aos manuais, por exemplo, em Portugal, está a durar cerca de 20 anos. Porquê? Porque o manualismo tende para a rotina. Os próprios mecanismos de ensino e de formação dos professores tendem para este desfazamento entre as duas coisas. E, portanto, a cultura histórica tem que valorizar, de facto, esta outra vertente da história ensinada. Os manuais escolares, obviamente, que são um dos campos por excelência de onde se pode trabalhar. Mas também, obviamente, vão surgindo outro tipo de literatura, muitas vezes ancorada na investigação de historiadores já renomados, porque ganharam a sua fama, mas que vão sofrer intermediações de caráter que visam a popularização, seja em folhetim, seja em obras de caráter popular, sejam acrescentadas com ilustrações, etc., etc., que fazem com que, sobretudo nos finais do século XIX, algumas, enquanto que as obras dos historiadores propriamente ditas tinham um circuito muito restrito, essas eram sucessos populares, sobretudo quando o estilo era ligeiro e tudo era simplificado e tudo assumia uma dimensão mais dramática ou trágica e sobretudo épica, ao gosto do novo público.